paz, meus irmãos, boa noite, bom dia ou boa tarde, amém? Meus irmãos, queria estar aqui, hoje nós estamos aqui no 95 dias, né, de 100 dias para alcançar um rompimento sobre as nossas vidas, né, alcançar um rompimento sobrenatural em sua vida. Aleluia, 100 dias, e nós já estamos no capítulo 95, no dia 95, né, de 100, glória a Deus, aleluia, amém? Meus irmãos, queria estar lendo aqui o capítulo 90, versículo 12 de Salmos, amém? Que fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio, amém? Glória a Deus. Vamos estar fazendo um momentinho de oração, vamos agradecer a Deus, chamar a presença de Deus, para que Deus venha falar ao nosso coração, amém? Pai, no nome de Jesus, está aqui, Senhor Pai, a Tua palavra, está aqui, Senhor Pai, a Tua palavra, Senhor Pai, que essa palavra venha surtir efeito em nossos corações. Pai, essa palavra, Senhor, tão pequena, versículo 12, mas que tem uma profundidade, Senhor Pai, extremamente grande, Senhor. Pai, que essa palavra possa viver dentro de nós, que essa palavra possa ficar gravada em nossos corações. Pai, no nome de Jesus eu oro, Senhor, nesta noite, Pai, pedindo, Pai, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que essa palavra possa frutificar em nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu peço, Pai, a Tua presença sobre esse momento. Pai, que não onde essa pessoa que estiver vendo esse vídeo, ou na escola, ou em casa, Pai, ou no trabalho, ou no carro, onde ela estiver, Senhor, que ela venha ser tocada, Senhor, por esta palavra. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, e consagro a Ti, Senhor, este momento, que seja o Senhor falando através da minha vida, Senhor, Pai. Lá em Salmos, lá em João, capítulo 3, versículo 30, o Senhor diz, Pai, que eu diminua para que o Senhor venha crescer, Pai. João Batista disse, Senhor, Pai, para o Senhor Jesus. Da mesma forma eu também falo para o Senhor, Pai, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer em nossas vidas. No nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Então essa palavra está falando em Salmos, né, no capítulo 90, versículo 12, está falando, nos ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcançaremos coração sábio, amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, então, aqui quem escreveu esse texto, né, foi um homem de Deus, um homem que eu admiro muito, né, que o nome dele não foi Davi, foi o Moisés que escreveu esse texto, que escreveu essa oração, né, oração de Moisés, homem de Deus, né, um homem que libertou o povo, que libertou o Egito, das mãos do Egito, né, o povo hebreu. E Moisés escreve esse texto e ele é tão pequeno, mas é tão profundo, né, que ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor, você já parou para pensar isso? Você já contou os seus dias? Você já contou assim, tipo, amanhã, o que eu fiz de bom hoje? O que eu vou fazer hoje? Né? Para que você venha alcançar um coração sábio, né? Quando você planeja, quando você tem essa humildade, você consegue alcançar a sabedoria, né? Eu mesmo, esse texto ele fala muito comigo, porque quando eu me converti, eu me propus a viver um dia após o outro, para não pecar, para não errar, para alcançar um coração sábio. E deu certo, porque eu acordava, sempre hoje, até hoje eu acordo mais cedo, vou orar, vou consagrar o meu dia, vou procurar viver o meu dia, né? Tudo bem, às vezes a gente está na correria, tudo, mas antes mesmo de sair de casa eu peço para Deus ir na frente, quebrando as barreiras, quebrando as fortalezas, que haja um rompimento, né? Que venha um rompimento sobre a minha vida, que todo mal venha cair por terra, para que Deus venha acelerar os meus passos, ou diminuir os meus passos, para que eu não venha ser
atingido de alguma maneira com alguma situação, peço a Deus e procura viver o dia. Quando chega a meia-noite, da noite, antes de dormir, eu vou orar, agradecer a Deus, pedir perdão para Deus se eu magoei alguém, se eu entristeci alguém. Então, essa é a maneira de ter um coração sábio, quando você vive na presença de Deus de uma maneira humilde. Né? Moisés era uma pessoa humilde, por mais que ele viveu num palácio, por mais que ele viveu do lado de lá, mas ele tinha um coração humilde, um coração de hebreu, um coração hebreu. Ele sabia o que estava fazendo. Ele viveu 3 etapas da vida dele. Ele morreu aos 120 anos. Ele viveu 40 uma fase, do 40 a 80 outra fase, dos 80 aos 120 anos outra fase, para ele alcançar um coração sábio. Então, Moisés ele nos ensina muito através desse texto, através desse capítulo, né? Então, para você alcançar um coração sábio, você tem que ter humildade para buscar a presença de Deus, para buscar a unção de Deus. Por mais que se tudo que Deus lhe der morrer com você, você terá um fracasso, dizia Myers Murray. Então, a Bíblia diz assim, lá, o rei Salomão fala, né? Lá em Eclesiastes, fala assim que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, tudo passa. A gente tem que se preocupar, e também a palavra de Deus, tudo que você tiver de guardar, guarda o seu coração. Então, você tem que guardar o seu coração, para que você tenha sabedoria, para saber lidar com as pessoas, para saber lidar com as pessoas mais próximas de você. Quais as pessoas, 5 pessoas mais próximas que estão ao redor de você, a sua família? Então peça a Deus sabedoria, fala, Senhor, me ensina a contar os nossos dias de tal maneira para que alcance um coração sábio. Senhor, me ensina, Senhor, eu preciso ter sabedoria. Talvez você não está tendo sabedoria, talvez você entristece as pessoas com a sua fala pesada, né? Eu falo isso comigo, às vezes eu falo, e não é porque eu estou falando mal, mas as pessoas sentem, porque às vezes a gente a palavra tem poder, e a gente temos que ter sabedoria, né? O Moisés falava sobre isso, para a gente ter sabedoria, ó, ensina a contar os nossos dias. Você tem contado os seus dias? Você tem vivido um dia assim, vivido de uma maneira assim, que você fala, mano, eu estou vivendo esse dia, eu estou vivendo os momentos bons com sua família, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Então, viva isso, não deixa que nada venha roubar, não deixa que nenhum espírito de engano, de encantamento venha tirar, que toda cegueira espiritual venha ser arrancada de nós, no nome de Jesus, para que nós venhamos alcançar um coração sábio, ter sabedoria, lidar com as pessoas de uma maneira sábia, amorosa. Isso é sabedoria. Não, inteligência não tem nada a ver com sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Amém? Que Deus possa falar com você de uma maneira sobrenatural através desse texto tão pequeno, mas que é uma riqueza tremenda, né? Então entenda uma coisa, pede para Deus, fala, Senhor, ensina a contar os nossos dias, ensina a contar os meus dias, Senhor. Amanhã quando você acordar, acorda meia hora mais cedo, vai orar, vai pedir a Deus o direcionamento, vive o momento, aquele cafezinho que você estiver tomando, aquele momento com a sua esposa, com a sua filha ou com o seu marido, valorize aquele café, valorize aquele almoço que você estiver junto, valorize os momentos que você estiver assistindo televisão na sala, valorize os momentos que você estiver num lugar, numa situação, valorize quando vocês forem dormir, abraça, beija, aproveite os momentos, né, para que nós vamos alcançar. Às vezes a gente trabalha na correria no dia a dia e a gente vai esquecendo desses momentos, e a gente vai esquecendo, e nós temos de contar os nossos dias. Amém? Deus falou muito grande comigo através desse texto. E a partir de hoje, eu vou procurar rever para que eu venha alcançar um coração sábio. Amém? Então, vamos orar, agradecer a Deus e que Deus venha abençoar. Deus venha abençoar a sua vida, porque nós temos que aproveitar a nossa vida. Nós temos que viver
de uma maneira sábia, para que nós possamos alcançar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Pai, no nome de Jesus, está aqui, Senhor, para a Tua palavra, 95 dias, Senhor, Pai. Senhor, Pai, que haja um grande rompimento, Senhor, sobrenatural sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, não seara, Senhor, Pai, que essa pessoa está precisando, mas que o Senhor possa ir de encontro a essa pessoa, Pai, e que haja um grande rompimento nessa área, que venha a ser, Senhor, rompida, que venha a ser repreendido todo mal contra esta família, contra esta casa. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, te pedindo, Senhor, meu Deus, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, Senhor, que alcancemos um coração sábio, que haja sabedoria, Senhor, no nosso falar, no nosso agir, no nosso comportamento, que haja sabedoria, Senhor, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai, na nossa área financeira, Pai, que também haja sabedoria, que nós possamos entregar os nossos votos, nossos dízimos, Pai, quando a gente fazemos isso, nós estamos sendo sábios, quando a gente entregamos, Senhor, Pai, a nossa primícia para o nosso sacerdócio, estamos sendo sábios, Pai, quando a gente entregamos a nossa oferta, o nosso voto do som, Pai, nós estamos sendo sábios, Pai, nos ensina a ter sabedoria para alcançar, Senhor, Pai, as bênçãos e que haja um grande rompimento em todas as áreas, Pai. No nome de Jesus, eu oro, Senhor, e te peço que Deus nos abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe você, sua família, e é nóis, estamos juntos.